Bem-vindo ao Future Enterprise Show. Neste episódio temos como convidado Nuno Oliveira Santos, presidente do Conselho Diretivo da Agência para o Desenvolvimento e Coesão. Esta conversa será guiada por Fernando Bação, professor catedrático na Nova Information Management School da Universidade Nova de Lisboa, e Gabriel Coimbra, Group Vice President and Country Manager da IDC. O Future Enterprise Show é oferecido pela IDC Portugal e pela Nova IMS, em parceria com a Nexcellence. Bem-vindos a mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC em parceria com a Nova IMS, com o apoio da Nexcellence, um programa que pretende discutir os principais temas relacionados com o futuro das organizações numa economia cada vez mais digital. E Future Enterprise, ou empresa do futuro, é o termo, é a visão, é a framework da IDC para aquilo que pretendemos que seja uma organização resiliente, ágil e capaz de inovar de forma contínua numa economia cada vez mais digital. Cada episódio temos uma entrevista, uma conversa com uma personalidade que acreditamos que esteja ou a criar ou a transformar uma Future Enterprise, ou uma personalidade que esteja a contribuir para o ecossistema de transformação digital em Portugal. E nesse episódio temos mais um convidado muito especial, uma pessoa com uma longa experiência a nível privado e também no setor público, que tem em mãos uma responsabilidade enorme naquilo que será a transformação de Portugal, a transformação da nossa economia, das nossas empresas nos próximos anos. Mas para apresentá-lo, eu tenho aqui comigo o meu amigo e co-moderador, Fernando Bação. Fernando, força. Obrigado, Gabriel. De facto, hoje temos um convidado muito especial, um homem que tem uma responsabilidade importante para o país e principalmente importante para os próximos anos. É o Nuno Santos, é o presidente da Agência de Desenvolvimento e Coesão. A agência que tem uma responsabilidade significativa naquilo que vai ser a gestão dos fundos que vão estar à disposição do país nos próximos anos. Mas antes de entrarmos no tema dos fundos e da agência, tu tens uma carreira muito interessante. Ainda há pouco estávamos a falar que é normal as pessoas trabalharem no privado e depois irem para o público, mas a tua carreira é um pouco diferente, porque tu já estiveste no privado, foste para o público, voltaste para o privado e voltaste agora para o público. Portanto, tens uma visão muito privilegiada das diferenças na gestão de uma área e de outra. Mas antes de entrarmos nesses temas, dá-nos só assim muito rapidamente uma visão de como é que evoluiu a tua carreira, que já vai sendo longa, apesar de ainda seres um jovem. Muito obrigado, Fernando. Muito obrigado, Gabriel. Obrigado a vós por esta oportunidade para estarmos aqui à conversa e a partilhar algumas reflexões que sejam úteis para as nossas convicções, para aquilo que fazemos todos os dias e para aqueles que também se interessem por ver este programa. Eu tenho 43 anos. Na minha adolescência foram mais os anos em que pensei estudar Direito do que aqueles em que acabei por decidir estudar Economia. E pensei estudar Direito porque o tema que me interessava nas minhas reflexões era o da justiça. Como viver num ambiente mais justo. E, portanto, Direito devia ter alguma coisa a ver com isso. E comecei a dizer que, se calhar, daria um bom magistrado. E tive a oportunidade de conversar com pessoas ainda em miúdo, que tinham carreiras nessas áreas e que me impressionavam muito. E sou uma pessoa que gosta muito, em geral, de aprender. E o Direito tem essa condição transversal. Normalmente são pessoas que leem. E isso dizia-me coisas. Depois tive um professor que me conhecia bem como ser humano e que me dizia: eu acho que não vai ser profissão para si, porque não é a americana, portanto está tudo muito pré-definido e se calhar não vai ser aquilo que você imagina. Portanto, pense. E eu dizia: mas eu tenho que dar um contributo para uma sociedade mais justa de alguma maneira. Então, o que é que eu devo estudar para me manter perto disso? E é aí que aparece a economia, ali no 9º ano, 10º ano, e por aí foi. Fiz o curso de Economia, sem saber muito bem o que era isso de ser economista, mas devia ser qualquer coisa que me habilitasse a fazer qualquer coisa que contribuísse para um mundo mais justo. E pronto, e depois começamos nos 20, 21, na Universidade Católica em particular, onde entram muitas empresas todos os dias. Comecei a perceber o que é que poderia fazer quando acabasse o curso e percebi que não ia ser economista nessa altura. Percebi que se calhar ia ser... Comecei a perceber o que era esse mundo da consultoria
que era basicamente apoiar estruturas a resolver problemas. Disse isto, talvez me faça algum sentido, e comecei a me interessar mais, e apareceram consultoras na parte final do curso, e é assim que acabo por aceitar o convite da Arthur D. Little para ser consultor quando acabei o curso de Economia. A Arthur D. Little em Portugal trabalhava em 2000 essencialmente telecomunicações e internet. Eram esses os setores e, portanto, os consultores vão para projetos desse mundo. E é por força disso que eu acabo por me aproximar dos temas da tecnologia. Porque nesses primeiros 3 anos de trabalho, trabalhei fundamentalmente em temas de tecnologia pelo lado da gestão e nos setores das telecomunicações e em projetos ou de telecomunicações ou de internet. Ao fim de 3 anos na Arthur D. Little, alguém me fala que iria ser criada uma estrutura muito próxima do governo para promover os temas da sociedade de informação e do governo eletrónico em Portugal. E que procurava pessoas novas com experiência de consultoria. E eu percebi que na Arthur D. Little o meu desenvolvimento, por razões várias, não iria ser o que eu gostava que fosse, e talvez eu devesse pensar alternativas, e interessei-me, não é? Normalmente a gente, quando procura coisas diferentes, é por força da dinâmica combinada do interesse do que podemos ter em relação ao eventual menor interesse do que estamos a ter. E, portanto, vamos à procura de diferente e, desejadamente, para melhor. E, portanto, vamos lá conhecer isso melhor. E conheci o projeto da UMIC, um projeto liderado pelo Diogo Vasconcelos, que me interessou muito cedo porque combinava os temas de competência que eu vinha desenvolvendo na ADL e trazia essa coisa de projetos de grande impacto, projetos de dimensão nacional, com projeção internacional, com sentido público, e isso eram coisas que me diziam, e a conversa com o Diogo, eu conhecia o Carlos Oliveira, que estava com o Diogo nisso, porque eu tinha feito um estágio numa empresa liderada pelo Carlos Oliveira, uma coincidência neste mundo pequenino, em que nos conhecemos com muita facilidade, e em Portugal um bocadinho mais, e portanto a conversa com o Carlos e com o Diogo foi fácil, e o Diogo eu não conhecia, e foi uma empatia muito forte desde o início, e portanto isso é isto, vamos juntar a este projeto. E embora o fiz, a UMIC foi um projeto muito, muito rico para mim. Fiz coisas de administração, acabei por também ter uma experiência imprevista e muito rica de assessoria governamental. Trabalhei num momento com o José Luís Arnaud e no outro momento com o Nuno Moraes Sarmento. E, portanto, foram 3 anos de uma enorme riqueza. Ao fim de 3 anos, e também o ciclo político em projetos de grande intensidade não é irrelevante. O Diogo, com a mudança de governo, portanto, o fim do governo Santana Lopes e o primeiro governo Sócrates, há outros entendimentos sobre os projetos, há outros protagonistas, e eu também achei que devia fazer a minha reflexão e que era o next step. E é aí que aparece a Microsoft. Já era a segunda vez que aparecia, e na segunda vez em que apareceu achei que fazia sentido e lá fui. A Microsoft é uma estrutura espetacular a todos os níveis, mas o telefone tocou e alguém me falou de um projeto que era um projeto de muito significado e era uma subida também significativa para mim. Eu gosto de gerir, para mim gerir é orientar, coordenar, orquestrar. E o desafio que uma pessoa que eu tinha conhecido nos meus tempos da UMIC, o Luís Patrão, que me apresenta informalmente, e depois o projeto é-me apresentado diretamente pelo Governo, na altura, pelo Bernardo Trindade, Secretário de Estado de Turismo, era fazer uma estrutura transversal a tudo o que tem a ver com a política do turismo em Portugal. E achei que era um desafio que não passava 2 vezes. Eu tinha 28 anos. E também achei interessante ser um desafio que era colocado naquela altura, tendo eu feito projetos em contextos governamentais de outra cor, e isso reforçava, acho eu, a minha competência individual, independentemente das minhas opções. E
e na Microsoft acabei por ser a primeira pessoa em Portugal a ter uma licença para serviço público, que é uma figura que existe na lei e que desarmou lá as lógicas da Microsoft, não habituado a esse tipo de desafios, mas lá fui. Depois acabei por concluir, passado 1 ano e meio ou 5, que não era bom nem para mim nem para a Microsoft aquela condição, e portanto acabei por rescindir. E agradecer a oportunidade à organização, às pessoas, de quem fiquei muito chegado e de quem ainda hoje sou chegado em muitos casos. Mas fui para o Turismo de Portugal, e o Turismo de Portugal volta a ser um projeto de enorme significado. Eu olho para trás e gosto muito das opções que fiz, porque no Turismo de Portugal foi fazer um organismo, e eu tinha tido na UMIC a experiência que qualificou muito para esse desafio de transformar uma unidade de missão num instituto público, e tinha feito isso, acho eu, razoavelmente bem, pelo menos terá aparecido a uns quantos. E no Turismo de Portugal, durante um ano, foi fazer o Turismo de Portugal, que é a fusão de 4 estruturas. Portanto, a minha função executiva foi essa, foi fazer nascer uma organização a partir de 4, e fazer isto no Estado não é assim uma coisa muito fácil, mas muito estimulante, e acho que fizemos bem. E o Luís Patrão pôs a fasquia muito alta, e sinalizou publicamente. Nós gostávamos muito de apresentar ao país uma organização que fosse uma referência na administração pública. E isso move energias, mobiliza pessoas. E acho que o que apresentámos, e o que ainda hoje existe, acho que o Turismo de Portugal, que hoje é liderado pelo Luís Araújo, que na altura eu conhecia-o como chefe de gabinete do Bernardo Trindade. Ele tem uma carreira no Grupo Pestana sólida, mas também é um caso com algumas parecenças de quando, em vez, mostra-se disponível para dar um contributo do lado público. Mas foi isso, foi durante o ano fazer o Turismo de Portugal, e depois, 3 anos e meio, tive a responsabilidade dos temas de tecnologia e dos temas de formação. Também mais ou menos acidental, e ainda bem que aconteceu. Isso aproximou-me muito dos temas de educação, em sentido amplo e em sentido concreto. E desses temas também acabei por nunca mais me afastar. Ainda hoje sou membro do Conselho Geral da escola, que foi a escola secundária dos meus filhos até o ano passado. Fui membro do Conselho Geral da minha escola secundária, em Setúbal. Fui membro do Conselho Geral do Biscoté durante vários anos. E acho que essa minha disponibilidade, que eu considero quase como uma obrigação, dar esse contributo e estar por perto e influenciar, acho que a educação, a título pessoal, para mim, eu acho que podemos dizer que sim, que ela pode funcionar como elevador social. E eu fiz essencialmente escola pública, até estudar numa escola com umas condições particulares sob esse ponto de vista, que é a Universidade Católica, mas acho que as pessoas, se empenharem na escola, podem progredir na vida, e isso mobilizou-me. Portanto, fiz o Turismo de Portugal, depois achei que a função estava a chegar a um índice de maturidade, e acho que a carreira profissional deve ser como o ciclo de vida dos produtos. Tem uma ascensão, tem uma maturidade, e a gente deve-se mexer antes de chegar ao declínio. Antes de ser mais do mesmo, a gente tem que ir à procura de qualquer coisa. E conversei com o Luís, conversei com o Bernardo Trindade, e expliquei-lhes que em 2011 ia fazer outra coisa na vida, e isso, a conversa foi antes de uma mudança de mandato, porque achei que também era importante essa luz para todos, e eles compreenderam e disseram que queriam ter por perto enquanto eu quisesse estar, e compreendiam quando eu não quisesse estar. E aparece o convite da GFI, e achei que era um convite que se justificava, e fui. E, portanto, a 26 de novembro de 2010, sexta-feira, terminei no Turismo. A 29 de novembro de 2010, segunda-feira, comecei na GFI, como administrador delegado. Outro desafio grande, debaixo de muita confiança do Presidente, que me convidou, que me contratou, o Vincent Rouex. Eu tinha 33 anos, e ele procurava alguém entre os 35 e os 45, com experiência de CEO, que viesse do setor, e nas primeiras entrevistas eu dizia: eu só tenho 33, nunca fui CEO e venho do Instituto Público, portanto não sei se qualifica bem. E isso também não dá para mudar, portanto é o que é. Mas enfim, lá gostou de outras coisas na conversa, e apesar dessas circunstâncias fez-me o convite, e foi uma enorme experiência que tive de pegar. Eu sucedi na GFI em Portugal ao fundador da empresa portuguesa que foi comprada pelo Grupo Internacional, portanto era também uma mudança de muita responsabilidade.
Foi uma recruta paga, portanto, agradeço redobradamente, e foi aprender também num contexto muito particular, porque em 2011 temos o início do programa de assistência e com tudo o que isso implicou na economia, e dentro da GFI vivemos isso, vivemos claramente o primeiro tempo e também muitos ajustamentos internos para que a empresa funcionasse claramente como uma parte oleada de um grupo exposto a vários países, e era preciso fazer alguns ajustamentos a esse respeito. E assim que a economia, o mercado, a procura facilitou, melhorou, a empresa disparou claramente em Portugal e em geral, mas Portugal destacou-se muito. Acho que acabei por dar um contributo por essa via, desde logo, de confiança na economia portuguesa para um investidor internacional, e isso fez com que, também fez, não foi só, mas foi muito por aí, a compra da ROF, e que depois acabou a seguir também por acontecer a compra do Corte Inglês, e a GFI, que entretanto se apresenta ao mercado como uma nova marca, Inetum, é hoje uma das maiores empresas na área de sistemas de informação em Portugal, e eu sinto-me muito honrado por ter dado o meu contributo. Depois fiz, durante cerca de um ano, uma função internacional no grupo. Eu fui à procura de uma experiência internacional do grupo, e isso foi uma conversa durante algum tempo com o presidente. Apareceu a possibilidade de ser diretor de marketing do grupo, dos 26 países. A realização dessa função em contexto de pandemia, portanto, essencialmente remota, era muito diferente na prática daquilo que se imaginava na teoria, e comecei de novo a sentir a curva do ciclo de vida. E, portanto, eram 10 anos, e eu, quando fui para a GFI, pensei, vou fazer aqui uma mão cheia de anos, e, portanto, fiz 2 mãos cheias de anos. E conversámos, eu e o Vincent, e achámos que ele compreendia que eu gostava de fazer outras coisas. E achei que eram outras coisas na sequência, iniciativa privada. Um dia há uma conversa, mais ou menos a brincar, com pessoas que sabiam deste desafio na Agência para o Desenvolvimento e Coesão, que ganha uma relevância aumentada no momento atual, que é o momento de fecho de um quadro comunitário, de abertura de um quadro comunitário, somado de um instrumento excepcional, potente de resposta à crise, que é o PRR. E isso eu consideraria, eu não sou muito dado a criticar sem consequência, portanto, vejo muita gente a criticar com pouca consequência, portanto vou tentar ombrear isso com alguma consequência. Já tinhas criticado e quiseste atribuir... Sim, já tinha, não tinha, evito criticar quando acho que sou pouco consequente. Claro, exato. E, portanto, como tenho algumas críticas para fazer, disse, para eu poder fazê-las, tenho que ser consequente. E se me dizem, se perguntam se eu estou disponível, e eu realmente estava numa transição, fiz umas contas, ia ter uma correção no meu orçamento familiar, que foi discutida. Eu levo muito a sério o conceito de família, que é a discussão a 4 em casa. Os meus filhos conhecem o orçamento, e fizemos as nossas avaliações e o que é que aquilo significava durante um tempo, e isso está definido lá em casa, o tempo, e mostrei-me disponível, e o Ministro de Planeamento, Nelson de Sousa, que me tinha conhecido no tempo do Turismo de Portugal, ele era gestor de um dos programas operacionais, o Compete, na altura, e ficámos com uma relação muito cordial desde então. Conversou comigo e disse, faz sentido, vamos fazer. E pronto, no dia 2 de novembro comecei esta aventura à frente da agência. Muito bem, acho que uma carreira fantástica, mas referiste no início a tua vontade de fazer justiça, depois referiste aqui também a importância da educação, e falávamos um pouco também sobre isso, ou seja, eu acho, e eu sobretudo, né, que venho do Brasil, e que há uma diferença muito grande social e uma dificuldade enorme de justiça social e do tal elevador social que a educação permite. Isso não acontece no Brasil da forma como acontece ainda em Portugal e na Europa, isso é fantástico. E agora estás à frente da Agência para Desenvolvimento e Coesão, não é? Eu acho que há aqui esse toque muito, muito claro daquilo que é a necessidade também de criar um país mais coeso, para que se consiga de facto
crescer e criar condições de uma forma sustentável, não é? Queres partilhar um pouco mais em detalhe qual é, de fato, a missão da agência, essa tal vertente da coesão, mas também a gestão de todos os fundos e do PRR, e depois também falar um pouco já daquilo que é o próprio PRR e o novo quadro, se puderes, no fundo, complementar, ou seja, explicando a agência e já contextualizando, era ótimo. Posso? E depois continuamos. Vamos lá, então. A agência, o que anuncia na sua lei orgânica, que é o diploma que dá existência formal a um organismo público, na missão diz que tem a responsabilidade de assegurar a coordenação dos fundos da União Europeia e apoiar o desenvolvimento de políticas de desenvolvimento regional. Na prática, quando falamos de fundos, falamos de um edifício grande e complexo, porque falamos de fundos que precisam de um equilíbrio constante de responsabilidades entre as estruturas da União Europeia, e muito em particular a Comissão Europeia, e em alguns momentos, o Parlamento Europeu e o Conselho Europeu, e o Estado-membro, que neste caso o nosso país. Os fundos europeus, que se organizam em fundos estruturais, essencialmente em fundos estruturais, fundos pensados para o desenvolvimento económico, fundos pensados para os temas sociais, fundos pensados para as grandes infraestruturas, e depois há verticais para a agricultura e pescas. Esses fundos europeus são discutidos entre as estruturas europeias e cada um dos países, e depois existe o que se chama um acordo de parceria, que é o país, perante esses grandes envelopes, o que é que propõe fazer nos próximos anos, de determinada maneira, utilizando a parte a que tem direito, nas negociações europeias, de cada um desses envelopes. E é assim que nasce um conjunto de intenções de política pública para temas de empresas, temas de pessoas, temas de infraestruturas, o que se chamam temas transversais ou temáticos, e depois a declinação dessas preocupações no território. E é aí que aparecem os programas regionais. Okay. E, portanto, como isto é uma coisa grande e complexa, entende, este modelo existe em muitos países, e a Comissão aprecia esta lógica, que haja uma estrutura que tem uma função de coordenação, que não é uma coordenação forte. A agência não tem ascendência hierárquica sobre as estruturas que fazem a atribuição final dos dinheiros. O Programa Operacional para a Competitividade e Internacionalização, o COMPET, é uma estrutura que tem como tutela política o Ministério da Economia, não o Ministério do Planeamento. E, portanto, a agência tem uma coordenação que, na prática, faz verificações e faz verificações administrativas e verificações de política, que é, sabendo o que foi anunciado e o que está vertido nesses tais acordos plurianuais, vai acompanhando a execução para ver se ela responde ao que estava escrito. E, portanto, não tem uma coordenação hierárquica, mas tem uma influência relevante. Claro. E tem isso para todos os programas, para perceber o edifício. E depois, tratando-se de dinheiros públicos e tratando-se de dinheiros públicos internacionais, há uma preocupação grande, traduzida num conjunto de ações formais de supervisão, que também põe a agência com responsabilidades específicas. Tem uma área de certificação dos pedidos de pagamento, portanto, os dinheiros europeus só chegam a Portugal numa relação direta entre as direções-gerais da Comissão Europeia e a agência, que é quem diz que os apoios atribuídos estão em condições de serem pagos. E depois ainda tem, suplementarmente, uma área de controle e auditoria. Do lado da política regional, a agência procura estar perto das estruturas regionais e locais para influenciar um conjunto de ações no território que traduzam bem
as expectativas que estão para o conjunto do país, portanto que se pretende coeso, na sua tradução local do que se pretende fazer a nível nacional. E isto realmente, num país que não sendo muito grande, também não são 2 quintais, não é? Implica um cruzamento de muitas vontades, equilíbrios entre a estrutura central, estrutura local, entre estruturas de administração e estruturas de política, e a agência anima essa dinâmica. E isto era seria o normal na vigência dos quadros comunitários. Okay. Aparece o PRR, e o PRR é um instrumento de reforço que aparece num contexto de resposta a uma crise económica que é consequência de uma crise sanitária. E portanto, tem esse pretexto, mas também tem, a pretexto desse pretexto, a vontade do lado europeu de ensaiar mecanismos de apoio público com uma lógica que, diria eu, que acaba de chegar ao sistema com 5 meses, numa lógica que procura concentrar-se mais na substância e no impacto do que na verificação da forma. O que é que isto significa? Num quadro comunitário, a lógica em geral há um acordo para os próximos anos, é assim que vai funcionar, está a funcionar no PT 2020 e que vai funcionar no PT 2030, e esse acordo desdobra-se num conjunto de objetivos de política que levam depois, na prática, à abertura de um conjunto de avisos para que a sociedade responda e confirme que tem interesse. E depois apresenta a candidatura a um conjunto de técnicos que fazem apreciações, e os programas operacionais podem convidar, e convidam muitas vezes, por exemplo, universidades para apoiarem essas avaliações, e fazem um ranking e fazem contratos. No PRR, o exercício é mais de cima para baixo do que de baixo para cima. O país diz, para os próximos tempos, num conjunto de áreas, quer fazer este tipo de coisas. E faz esse debate com a Comissão, dá lugar a um programa, e a partir do momento em que faz esse programa, pretende-se que haja um exercício que é mais conduzido por quem tem essa convicção. E quem tem essa convicção é o Governo e as estruturas da administração que vão trabalhar com o Governo. Onde é que entra a agência? A agência tem sido, se quisermos, a assessora técnica do Governo para a produção do plano. Portanto, o plano é escrito por um conjunto de pessoas dos vários ministérios que, em vários desses casos, ouviram pessoas de fora, e ainda antes do momento formal de consulta pública, mas depois é a agência que faz o exercício de coordenação, de orquestração, com uma equipa 100% dedicada, uma equipa interna, reforçada com uma equipa externa de consultoria, e faz essa condução. E está a chegar ao fim esse processo, é público. Num segundo momento, daquilo que também já é público, haverá uma equipa dedicada a fazer acontecer. Portanto, o que ali está, que é um conjunto de intenções para um conjunto de áreas, num conjunto de datas, terá uma equipa executiva, 2 pessoas a liderar esse exercício, um presidente e um vice-presidente, e terá ainda algumas pessoas, inevitavelmente umas dezenas de pessoas, que por áreas, muito provavelmente as 3 grandes áreas do PRR, a resiliência, o tema do clima e o tema digital, haverá ali 3 torres de trabalho que vão pôr a andar. Qual é o trabalho da agência? A agência vai trabalhar na monitorização estratégica, que é também o que faz no quadro comunitário, vai ter ali uma articulação com o Gabinete de Estudos do Ministério das Finanças para temas de confirmação de impacto económico, e depois vai ajudar a alguns temas administrativos que têm mais rodados, nomeadamente no que diz respeito aos sistemas de informação, onde irá estar toda esta informação, também será uma responsabilidade da agência e que, portanto, vamos estar animados nessa montagem, adivinho eu, nos meses de
de maio e junho, para debaixo da expectativa de calendário que se mantém, que é de que tudo isto esteja up and running na mudança de semestre. Muito bem. Olha, há pouco falaste um pouco da tua carreira e tendo em conta, digamos assim, a experiência que tens certamente tens uma opinião muito fundamentada sobre o momento, digamos assim, da transformação digital em Portugal, não só no contexto privado, mas também e em particular da administração pública. E como é que tu vês agora, à luz destes apoios, à luz destas oportunidades que aparecem, como é que vês a transformação digital na administração pública, quer em termos dos desafios, principais dificuldades e obstáculos a ultrapassar, mas também das oportunidades, digamos assim, que ela pode trazer para o desenvolvimento do país e para a indução, digamos assim, de um crescimento mais saudável, digamos assim, do país? Eu sou um otimista por defeito e digo isso à cabeça, desafiando aqueles que nisso vejam um ingênuo, portanto, ou um romântico. Não um otimista no sentido de um persistente, um perseverante, um combativo e alguém que gosta do seu país. E, portanto, acho que o que aconteceu em Portugal nos últimos anos foi bom, o que vai acontecer nos próximos vai ser melhor, debaixo da expectativa que eu tenho, que gostava que se verificasse, que a circulação de pessoas vai aumentar a todos os níveis. Porque eu diria que nos próximos anos, acho que para subir o nível, a velocidade da transformação, esse é o elemento que tem que ser significativamente diferente do que foi no passado. A transformação, e olhando aqui para um triângulo, eu gosto do tripé, eu sou daqueles que acredita que a gestão é sempre gestão por projetos e, portanto, para mim um projeto é a combinação de um objetivo com um conjunto de meios para um conjunto de dados, prazos. E tenho esse triângulo até na minha sala de trabalho. O triângulo da transformação é o triângulo que equilibra pessoas, processos e tecnologias. Fazer bem transformação tem que orquestrar, tem que acompanhar esse tripé que, por defeito, nunca está afinado. E isso é o desafio do gestor, é aceitar, como na Fórmula 1, que a máquina nunca está 100%. Nunca está. E pode estar de uma maneira para a corrida A e tem que se ajustar para a corrida B. Não é? E, portanto, a transformação em Portugal, a transformação digital precisa de atenção a esse tripé. Pessoas, processos e tecnologias. O país parte atrasado nas qualificações em sentido geral, porque no século mais importante dos primeiros 20, que foi o último, até ao próximo, que vai ser mais importante do que o anterior, mas o século XX, no benefício das revoluções que teve, não é? Acaba por ser mais significativo do que muitos séculos anteriores somados. E em Portugal não tivemos sorte, porque quem nos governou numa parte significativa desse tempo não deu às qualificações grande importância. Mesmo para dizer nenhuma importância. E voltamos ao tema do Gabriel sobre a ascensão social. Portanto, ir à escola era uma coisa que o Dr. Salazar pensava de uma forma muito diferente daquela que se pensava noutros países que já podiam ser inspiração para Portugal nessa altura. Alguém me dizia, no início do século XX, nos países do norte da Europa, a esmagadora maioria da população já sabia ler e escrever. No início do século XX, que foi ontem, a esmagadora maioria da população portuguesa não sabia ler nem escrever. Nós temos uma política de universidades em Portugal que se possa chamar política de universidades, de rede, dos anos 60. Foi esta manhã. Não é? E, portanto, isso demora tempo a corrigir. Portanto, e acho que isso também ajuda a explicar esta sensação que em muitos momentos temos de vários países dentro do país. Não é? Para se corrigir isso, é preciso tempo e é preciso a convicção de que tem que se corrigir. E eu acho que nos últimos anos temos hesitado a esse respeito. Há anos em que se dá mais atenção ao eixo pessoas do que noutros.
Tem que se fazer investimentos em tecnologias, tem que se fazer investimentos em processos, mas se as tecnologias e os processos sem as pessoas dá uma coisa muito diferente de um triângulo. E na administração pública, eu diria que isso foi talvez ainda mais grave, na minha opinião. Acho que se fizéssemos uma análise retrospectiva, eu acho que se gastou mais do que o que devia em tecnologias e em processos e muito menos do que o que devia em pessoas. E o que é gastar em pessoas? É aceitar, é investimentos nas que estão e é aceitar que na administração pública, como em qualquer organização, viva, é preciso circulação. É preciso que saiam pessoas, é preciso que entrem pessoas. Faz parte de qualquer organização. E esse é um tema que eu acho que não está bem compreendido quando discutimos a administração pública. Esta coisa de que é preciso entrar e sair. Há uma cristalização que não... Sim, o conceito do contrato efetivo não pode implicar por defeito que não há condições para mudar pessoas. E fazer essa conversa sem qualquer sentido maligno. Certo. Que é o que parece, não é? Porque a palavra fazer sair pessoas, a palavra despedir, não é uma palavra boa, a gente compreende, não é? Em si mesma. Mas temos que ser capazes de desacralizar essa condição a favor de um bem maior. Porque quando a gente discute as organizações, hoje em dia, espera-se de organizações públicas o que se espera em geral de organizações privadas. Então temos que perceber se as condições são equivalentes. Claro. E acho que concordamos todos que não são. E não é apenas nisso, é em várias outras coisas. Mas para te dizer, Fernando, que a transformação digital na administração pública, que era onde estava a pergunta, com uma resposta muito longa, para ela, agora nesta nova vaga, andar mais depressa, o tema de pessoas tem que estar muito na frente. Deixa-me só acrescentar, desculpa lá, Gabriel, só para acrescentar aqui um dado que me parece interessante para ter a tua visão sobre isto. E tu também tens visão sobre isso, certo? Mas tem que ver com a questão do trabalho remoto e da forma como toda esta situação da pandemia veio colocar este tema no centro da agenda e transformar muito a visão que as organizações têm desta questão. E a minha pergunta é, até que ponto é que o trabalho remoto é uma enorme ameaça, por exemplo, para o esforço de transformação digital que o país em geral e a administração pública em particular vai ter que fazer? E eu estou-me aqui a referir aos melhores recursos, por exemplo, que trabalham em Portugal, poderem-se provavelmente facilmente começar a trabalhar para empresas estrangeiras e continuar a viver cá, mas não terem disponibilidade para, digamos, contribuir para os projetos nacionais. E, por outro lado, a grande oportunidade, que é uma coisa que eu penso diz muito respeito, tem que ver com a coesão, ou seja, a possibilidade de ter um desenvolvimento mais harmonioso do país, que é uma coisa que tem sido um pouco, digamos, um santo grau do país desde há muitos anos, em que o litoral se tem desenvolvido de forma muito rápida e o interior tem tido tendência a ser um espaço menos povoado e menos desenvolvido. Como é que vês esta questão do trabalho remoto? Por um lado, como esta ameaça, que eu acho que vai ser uma ameaça importante e difícil para as empresas e para a administração, e por outro lado, como uma oportunidade para, digamos, ter um desenvolvimento mais harmonioso em termos territoriais. Agora, Nuno, acrescento também aqui a pergunta do Fernando, e há pouco referi-se, não é? Fez essa analogia com a Fórmula 1, não é? E no fundo a administração pública também, enfim, também está a concorrer na Fórmula 1 como as empresas privadas e referi-se, que achei muito interessante aquilo que acontece no setor privado, que é uma rotação normal, não é? As grandes empresas mundiais têm essa política e essa tradição de fazer de facto rodar, e isso não acontece na administração pública, e há aqui um desafio adicional que é a própria administração pública também conseguir, se calhar, recrutar profissionais de uma forma remota, que estejam em Portugal, ou que se calhar até estejam fora de Portugal ou não. Só para aqui colocar mais uma nota aqui. Então, na prática, o que dizes já reforça o ponto inicial do Fernando, do lado da ameaça, não é? Que é como enfrentar a concorrência pelo trabalho. Eu vejo nisso uma magnífica oportunidade para os trabalhadores. Sim. Sem dúvida. Portanto, eu recordo-me muito bem das 2 ou 3 aulas, marcaram-me muito as 2 ou 3 aulas de Introdução à Economia 1 com o professor César das Neves sobre o mercado de trabalho.
Desde logo, o livro dele, Introdução à Economia, cada capítulo começava com uma citação. E o do mercado de trabalho começa com o Oliver Twist, o Mark Twain, que diz: trabalho que é feito com prazer não é trabalho. Não é? E, portanto, a questão do trabalho, que tem um sentido, tem um risco, algum sentido pejorativo, para ser logo desmontado. E depois, do ponto de vista económico, as pessoas vendem trabalho, as empresas compram trabalho. As pessoas vendem horas de trabalho e as empresas compram. Se há mais gente do lado da procura de trabalho, isso é bom para o preço do lado da oferta. Os trabalhadores vão ganhar mais. Mas há um desafio para a administração pública. Pois há, mas a administração pública tem que se ajustar. É tão simples quanto isso. E, portanto, é tal como tu já tiveste em muitas conversas e estás, se calhar, todas as semanas em algumas conversas em que ouves a mesma conversa feita do lado dos privados. Aqui Del Rey, que agora vamos disputar com as empresas internacionais, com os centros de serviços partilhados, como eles no mercado de destino têm honorários mais altos, vão pagar melhor aqui e vai ser um problema. Vai ser um problema para quem? Para os empresários. Para os trabalhadores não. Sim. E eu diria que isso é bom. Sim, claramente. E, portanto, é bom. Portanto, significa que os empresários vão ter que ser capazes, se quiserem continuar a ser empresários e serem gestores... Competir numa escala global. Com certeza. Sim. Com certeza. E isso toca num ponto. Se vocês me perguntarem, não perguntaram, mas faz conta que perguntaram, qual é o primeiro problema atual do país, é o da demografia. Um país que quer funcionar em dinâmica global tem que ser um país onde é bom estar. E é bom estar em Portugal, mas eu acho que ainda não se deu a atenção que se devia dar ao conjunto de elementos que se têm que combinar para mais pessoas quererem estar em Portugal. Muito mais, não é? Portugal, os portugueses não estão, parece que nos últimos anos, muito disponíveis para terem famílias maiores e, portanto, é preciso perceber porquê, não é? Se calhar temos que olhar para os incentivos que existem à natalidade em França, que são muitíssimo maiores do que aqueles que nós temos em Portugal, e refletir sobre isso. Mas também temos que olhar para a inevitável Estónia, na forma como ela convida pessoas a virem trabalhar e que condições dá, que não apenas as fiscais, que é o que nos últimos tempos temos aqui visto discutir em Portugal, e eu declaro-me, no mínimo, cético e algo incomodado, porque eu fiquei em Portugal e pago muitos impostos, e depois de vez em quando dizemos a uns: olha, vocês estão lá fora e venham, que aqui paga-se muito menos. Pronto, paga-se muito menos porque houve uns que cá estão e que têm cá estado a pagar muito. Não é? Claro. Portanto, merece reflexão o tema da demografia, para estar cá. E a partir daí, se é bom estar cá, o tema da economia global, se é bom para os trabalhadores, os empresários têm que encontrar a forma de que também fique bom para eles. Claro. E não esse exercício dicotómico a dizer: as empresas internacionais estão a tirar os quadros. Mas isso não é um princípio de economia aberta. Não é? Não podemos querer ficar só com a parte boa da economia aberta. Isso para dizer que a ameaça enfrenta-se. Porque a oportunidade, para não me esquecer da parte da oportunidade do trabalho remoto, é exatamente como tu dizes. É espetacular e nós estamos a ver isso já ali na lupa micro da agência onde agora trabalho. Há pessoas que trabalham, que vivem na Grande Lisboa. E há pessoas que tinham família fora da Grande Lisboa e viviam em Lisboa e visitavam muitas vezes a família fora da Grande Lisboa. Por força do contexto da pandemia e a verificação de condições mínimas para poderem continuar a trabalhar, passaram a viver fora da Grande Lisboa. Impactos na produtividade na agência, ultra positivos. Não é neutros, é ultra positivos. A diminuição dos custos do transporte, da motivação, do cansaço. Eu falava hoje de manhã aqui com o Gabriel sobre o que é viver em grandes cidades ou viver de outra maneira, não é? E, portanto, os impactos são positivos. Nós estamos, na agência, integrados num processo de recrutamento centralizado, que é público, umas centenas, acho que mesmo mais de 1 milhar de pessoas que irão reforçar os quadros técnicos do Estado. No caso concreto da agência, serão 20 e poucas pessoas. O processo está cheio de regras rígidas que eu acho que não ajudam à qualidade do exercício. E a gente, percebendo as regras e dizer assim, o que é que se pode fazer dadas estas regras? Bom, a gente pode promover a agência. E então fizemos um webinar aberto, a dizer, venham conhecer a agência.
todos os que já estão pré-qualificados para responder ao recrutamento e os que ainda não estão. E vieram pessoas de vários sítios do país. Apesar do que se diz, é trabalhar numa agência que está em Lisboa. E a pergunta inevitavelmente apareceu. Dados o modelo atual de teletrabalho, recordo-me num caso concreto, uma pessoa de Viana do Castelo, que diz, eu acho que tenho todas as qualificações e acho que estou especialmente motivado para servir esse projeto, porque o projeto da agência tem esse encanto, não é? De coordenação de fundos, impacto nacional, coesão territorial, e isso mexe com muitas pessoas, positivamente, muito para lá de pagar o que paga. Pagar o que paga. E depois dizem, estou em Viana do Castelo e vou trabalhar em Viana do Castelo. É possível isso? Claro, já há pessoas a fazer isso. E depois faz a pergunta, então e quando tiver que ir a Lisboa, o custo da deslocação? E eu dei uma resposta de quem acaba de chegar. O custo da deslocação há de ser da agência, porque ela beneficia muito de alguém que trabalha a partir de Viana do Castelo e que de vez em quando vem a Lisboa. Fui advertido dentro de casa que é preciso fazer lá umas mudanças formais para isso acontecer. Porquê? Porque o contrato de trabalho é com uma instituição que está sediada em Lisboa. E o Nuno, que é gestor daquela organização, diz assim, então tem que se arranjar a maneira disto ter 18 sedes. Pois. Não, ótimo. Sim, mas para ti já é um dado adquirido que, mesmo depois de ultrapassarmos este tema da pandemia, as coisas vão continuar com o ênfase no teletrabalho, no trabalho remoto que tem sido. E eu acho que o representante do acionista, que é o Governo, o acionista dos cidadãos, tem essa convicção e eu sei que estão a fazer estudos. E achas que não vai haver um recuo? Vai ficar a meio caminho, Fernando. Okay. Vai ficar a meio caminho, significa que é um avanço. Certo, não é? certo. Nós na agência fizemos um inquérito interno e as pessoas mostram vontade em ter a flexibilidade de poderem estar 2 a 3 dias por semana em casa. E eu só vejo nisso, eu acredito que mais liberdade para mais responsabilidade. Claro. E o Estado ganha 2 vezes, não é? As próprias organizações, como a DIC, pode contratar recursos fora do seu local e garante também uma maior empregabilidade. Claro. Não é? E mais impostos. Portanto, estás a ver a transformação de uma ameaça e oportunidade. A tabela de vencimentos é a mesma. Os mesmos 100 em Lisboa não têm o mesmo valor no interior distante da capital. Exato. E, portanto, se calhar, a agência vai ser competitiva a contratar fora de Lisboa. E isso é uma coisa boa. Portanto, a gente tem que ir... Eu acho que a oportunidade é muito superior à ameaça. Sendo certo que na transição há sobressaltos e os sobressaltos sempre incomodam. Não, eu concordo plenamente, Nuno, e acho que é tudo uma questão também de mindset, como dizias, e o facto de olharmos para as coisas ou para o copo meio cheio, de uma forma sempre positiva. Eu estou a tentar ter o meu sempre meio cheio, já está quase cheio. É de facto uma questão de mindset e vermos no fundo aquilo que são os desafios como uma oportunidade. Eu acho que há várias oportunidades nesse processo que vai ser os próximos anos de aceleração para tal transformação climática, transformação digital, ou a transição digital, e também garantir a resiliência da nossa economia. Estava agora aqui a ver o tempo, estamos aqui quase a terminar, mas temos aqui duas questões que não poderíamos deixar de fazer. Uma, eu sei que tens filhos, sei que já estão, pelo menos uma, no processo de formação superior. Mas quais os conselhos que tu dás aos teus filhos nessa passagem do ensino secundário para o superior e depois na entrada no mercado de trabalho? Quais é que são os conselhos em termos de carreira, como seguir, como escolher? Queres partilhar connosco? Sim, essa conversa começou cedo lá em casa. Eu tenho uma filha com 19 anos, o pai não estudou Direito, a filha acho que não se sentiu obrigada por isso não ter acontecido, está a estudar Direito e me pareceu muito convencida ela da escolha. E tenho um filho com 15 anos que diz que gostava de ser gestor como o meu pai e nas nossas reflexões sobre o que é isso de ser gestor e que formação para ser gestor, foi-se interessante pelos temas da engenharia e portanto, é possível que possa fazer uma engenharia na faculdade. Mas nunca fui muito concreto. A coisa que digo é que temos que gostar do que fazemos e temos que ser bons, porque para reclamar dinheiro por um trabalho, o trabalho é um produto e, portanto, o produto tem que ser bom. Portanto, o trabalho tem que ser bem feito e eles têm que ser bons. E para que serem bons no trabalho, têm que ser bons na escola. E
E eu faço uma vigilância de muito alto nível, acho que fui capaz de construir essa condição de confiança, não é preciso um exercício de muita proximidade, porque eles percebem o essencial, devem lutar contra eles mesmos, não devem lutar contra mais ninguém. Há uma escala de aferição de competências e é por aí que vão. E, portanto, com abertura de espírito, com sentido global, com interesse pelas tecnologias, para poderem ir progredindo. Portanto, o tema da empregabilidade, é óbvio que há áreas de maior empregabilidade do que outras, isso discute-se, e eles devem ser conhecedores. E a partir daí há uns que vão ser mais sensíveis ao risco da empregabilidade do que outros. Isso dito, eles têm que construir as suas convicções. Se querem ficar mais do lado do sonho, independentemente da questão concreta da empregabilidade, até porque as profissões vão se transformar muito, não é? No caso da Beatriz, a minha filha, ela tem a consciência clara do quanto se vai transformar a profissão jurídica. Porque a profissão jurídica clássica tem um exercício de leitura que vai ser fortemente transformado porque as máquinas vão ler para os indivíduos. Vão fazer levantamentos para os indivíduos, já estão a fazer. Há muitas ferramentas já hoje, nos sociedades de advogados, já hoje funcionam de formas muito diferentes a esse respeito. E, portanto, há que incorporar isso e seguir. Olha, mesmo para fechar, temos sempre uma última pergunta. Estas duas últimas são por todos os convidados, são exatamente iguais. E esta última tem que ver com sugestões de livros. Dois livros que tenham marcado ou que pareçam particularmente interessantes, tenhas lido recentemente ou há mais tempo. 2 livros que gostasses de sugerir para aqui. Sim. Eu gostava de ler mais do que o que leio. E estou numa fase da vida em que tento contrariar essa frustração, obrigando-me a ler. E no ano passado li 3 livros que gostei muito de ler. Um que já me falavam e que eu conhecia excertos, e depois a pretexto da tradução para português, que me convidaram até para acompanhar a apresentação dessa edição em português, acabei por lê-lo completo, que é o Principles, o Princípios, do Ray Dalio, que é um livro que eu acho que devia ser um livro de leitura obrigatória para quem quer fazer um exercício de gestão completo. Não é? A vida daquele homem é uma vida muito interessante. O livro são 3 partes, ele a contar a sua história e como é que faz a Bridgewaters, que é uma das maiores private equities do mundo, e depois propõe um conjunto de princípios para a vida e um conjunto de princípios de vida no trabalho. E se tivermos que resumir, é ser brutalmente, e ele usa a expressão, brutalmente honesto, mesmo que isso incomode. Depois gostei muito de ler o Factfulness, do Hans Rosling, que também devia ser leitura obrigatória, desde logo para a discussão de quando nos queixamos, não é? Queixamos-nos de quê? Não é? Porque é o problema difícil de resolver das imagens de Moçambique passarem à hora de jantar no meio do futebol. Não é? É que as pessoas não percebem que nós podíamos ser aquelas pessoas. Sim. Não é? Portanto, queixamos-nos de quê? E depois, numa lógica mais ficcional, mas meio autobiográfica, alguém me sugeriu em boa hora para ler um livro do Philip Roth, O Património, que fala da relação entre o filho e o pai, que também foi uma coisa que eu gostei muito de ler e, portanto, de vez em quando faz bem a gente ler coisas que nos convocam para reflexões sobre relações fortes. E a relação do filho com o pai é uma coisa que é geral forte. Fica a sugestão nos 2 primeiros eu já li, são muito bons. Concordas agora, que o vale terceiro ainda não. Portanto, é um livro pequenino, o Património, e é um livro muito forte e muito bonito. Boa. Não, fantástico. Se estivéssemos aqui mais uma hora, continuávamos a conversa, certamente. Espero que tenha cumprido. Gostei muito de estar aqui convosco, com as câmaras apagadas. Não, foi um prazer enorme. Foi uma conversa super. Foi ótimo ver essa evolução, enfim, a forma como se consegue aprender do privado para o público e do público para o privado. Entender também aquilo que é esse contexto, ou esse novo contexto que nós vivemos e o papel também dos fundos e do PRR nessa transição climática e naquilo que é também a transição digital de Portugal e a capacidade de resiliência. E falamos sobretudo também daquilo que, enfim, falamos muito de digital, mas falamos sobretudo daquilo que importa, que são de facto as pessoas, né? Os recursos humanos, os talentos. Dá-me 30 segundos, sim, porque nós, por força do facto de eu dar respostas longas a perguntas curtas, não fomos dentro
dessa parte, mas eu gostava de deixar essa nota telegráfica a propósito deste momento, desta sensação de que vai haver, sensação correta, de que vai haver mais dinheiro. O país tem tido muito dinheiro. Eu acho que, e vou tentar também dar esse meu contributo como gestor da agência, que se compreende mal a história recente no uso dos dinheiros europeus, sensação de que o país progrediu pouco, apesar do dinheiro, e, portanto, a discussão tem que ser feita nesses termos. No que ao dinheiro diz respeito, o país usou muito e há muitas evidências de bom uso. Porque é que, apesar disso, o país não progrediu tanto como se gostaria? Temos de ter cuidado com um exercício de causalidade maior ou menor. Sobre o passado. Sobre o futuro, vai haver ainda mais dinheiro, porque o PRR, o novo quadro comunitário, tem uma dimensão parecida ao anterior. Cerca de 20 e poucos bis. 20 e poucos ou 20 e muitos, agora já até estou aqui confuso. O PRR são cerca de 14, mais os empréstimos de cerca de 2. Portanto, e o PT 2020 ainda vai estar. Portanto, quando se diz, os números estão corretos, são cerca de 60 mil milhões de euros de financiamento comunitário para a década. A mensagem telegráfica que eu deixo é que as pessoas, os agentes, as elites, as pessoas que pensam e que se devem mostrar disponíveis para refletir, contribuir, influenciar, que tentem fazer o exercício positivo e o exercício prático para ser consequente. E isso não tem nada a ver com unanimismos. Não tem... Alguém me dizia, quando eu propunha discussões mais convergentes, tem que haver divergência e debate. Com certeza. Mas tem que haver sentido de consequência e sentido de pragmatismo, de velocidade. Podemos gostar mais ou gostar menos do framework, do que se é mais resiliência ou menos resiliência, se é mais Estado ou mais empresas, e a mesma coisa para o novo quadro comunitário. Há um tempo para fazer essa discussão e o tempo agora é o tempo da execução. Sim. E que se mantenha a disponibilidade para discutir a execução. Porque o que eu, pelo meu lado, vou tentar contrariar é sempre esta sensação de hypes muito curtos. Agora, de repente, há aqui um momento em que discutimos muito. E depois vamos às nossas vidas. E vamos às nossas vidas e continuamos uns com os outros a dizer que não está bem, a dizer que não está bem. Não, temos de estar juntos a dizer como é que vamos fazer bem. Porque, se não for assim, acho que progredimos pouco como grupo nessa prática. E deixava esse apelo a que continuemos, e já falei com o Gabriel noutras ocasiões sobre isso, e sei que ele tem vontade também pelo lado da IDC, a nova IMS, que esteve com outras escolas há pouco tempo numa conversa muito interessante com a agência. Eu mobilizei cerca de 20 escolas superiores para lhes dizer, vocês têm que estar por perto. Vamos encontrar uma forma. E já deixámos a conversa em recorrência. Todos os 6 meses, estas 20 escolas vão falar com a agência e a nova IMS está lá. Para continuarmos. E nós agora, quando acabarmos a gravação, vamos também já marcar uma próxima entrevista para voltarmos a falar sobre como é que tem estado a desenvolver-se esta execução deste grande projeto, deste grande desígnio que vai começar. Sim, daqui a um ano, certamente, mas Nuno, muito obrigado. E fica aqui essa nota, estão todos convocados, porque de facto preciso fazer muito. Já há, de facto, muitos fundos, há muitos milhões, como referiste, mas é preciso fazer e aplicar da melhor forma possível. Portanto, cabe a nós, a todos, fazermos. Portanto, Nuno, muito obrigado. Obrigado, eu. E terminamos assim mais um episódio do Future Enterprise Show, uma iniciativa da IDC, em parceria com a nova IMS, com o apoio da Nexcellence. Muito obrigado e até breve. Nexcellence by Glint, uma parceria para criar o futuro digital, com respostas baseadas em experiência, com dimensão e ambição, com uma visão global e talento nas competências mais inovadoras. Nexcellence, powered by Glint, knowledge to empower.